Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Acabei de gravar explicando o que foi que aconteceu, né, pra eu sumir. E agora eu vim falar aqui com vocês um pouquinho de como foi o meu parto. O parto do Baby Samuel, o parto que nós dois participamos juntos. E eu espero muito que vocês gostem, né, de ouvir essa história, de como é que foi tudo, de que sirva de algo pra vocês também, a minha experiência. E bora lá! Né? Então, como vocês viram em alguns vídeos atrás, eu comecei a sentir contrações de treinamento já bem ritmadas, né? E aí, gente, quando foi na segunda-feira, dia 19, eu passei o dia bem ruim. Passei o dia assim, bem mole, bem pra baixo, querendo ficar quieta. Passei o dia assim, desse jeito. E aí, quando foi na parte da noite, eu já tava com 3 centímetros de dilatação, porque a gente tinha feito um descolamento de membrana no sábado. Ou, não, na sexta ou no sábado. A gente fez descolamento de membrana na sexta e reavaliou no sábado e já estava com 3 centímetros de dilatação. E aí, quando foi na segunda, aconteceu isso, né? E aí, na parte da noite, como eu já tava um pouquinho melhor, eu fiz alguns exercícios para poder ajudar no trabalho de parto. E realmente, gente, ajudou bastante, porque na noite eu comecei a sentir contrações com cólica, ainda assim bem suportáveis em relação ao que iria vir pela frente, mas eu comecei a sentir contrações com cólica. E aí, quando foi de manhã, eu tava contabilizando, né, essas contrações e acabaram dando já de 5 em 5 minutos. E esse era o tempo recomendado que eu via, tanto no aplicativo como nos vídeos de instrução e como meus médicos também já tinham passado pra mim. Não era uma dor assim insuportável, mas era realmente, vinha a contração, a barriga endurecia e eu sentia cólica. E isso de 5 em 5 minutos. Então eu disse assim, não, Ícaro, vamos nos organizar para ir para a maternidade, porque a maternidade daqui de casa fica mais ou menos 1 hora se eu não pegar muito trânsito. Então eu disse, não, vamos se organizar pra gente sair com calma, a gente ainda tinha que passar para pegar a minha mãe, então esse processo ainda ia demorar. Quando a gente estava se ajeitando para ir, 8h40 da manhã, eu senti um líquido descer no meio das minhas pernas. Pouquinho, mas senti. E aí esse líquido começou a ficar descendo, então eita, a bolsa estourou, a bolsa rompeu. E aí eu anotei esse horário, né, 8h40 da manhã. E aí eu já sabia que ele era um sinal claro que eu teria que ir pra maternidade. Então nós chegamos na maternidade, eu acredito que eram umas 10h40 por aí, quase 11 horas. E aí eu fui prontamente atendida, né, lá na emergência, e aí a médica me avaliou, viu que eu estava com quase 5 centímetros de dilatação e que realmente a minha bolsa havia estourado. Então ela imediatamente pediu a minha internação, mas aí a gente tinha que fazer alguns outros exames. Então ela me encaminhou para fazer uma ultrassom e o exame de cardiotoco, né, que é um exame onde a gente escuta os batimentos e vê também o nível das contrações. Então demorou um pouquinho para eu conseguir fazer esses exames. A parte da ultrassom estava bem lotada. Bem lotada não, mas estava bem demorada, era um horário assim de almoço. E aí nesse meio tempo em que eu tive que ficar aguardando, né, esses 2 exames, eu comecei a sentir contrações já bem doloridas, que eu tinha assim já que parar e sentir a contração, porque eu já não estava mais conseguindo ignorar ela. E aí eu consegui, fiz os 2 exames e fui para a sala de observação. Na sala de observação, as dores começaram a se intensificar. E aí, isso já tava dando acho que 2 horas da tarde. E aí, eles trocaram a minha pulseira, né, pra pulseira de internada. E mandaram eu trocar de roupa, tirar a roupa que eu tava e vestir a roupinha do hospital. E foi isso que eu fiz. As enfermeiras vinham lá conversar comigo, me passavam alguns exercícios. Mas naquela hora, no princípio das dores, eu já tava, tipo assim, eu sou muito mole pra dor. Então eu já tava meio que assim enfraquecendo, eu só queria ficar deitada e sentindo aquela dor, né? E aí uma das enfermeiras me explicou que eu poderia pedir analgesia a partir dos 5 centímetros de dilatação. Aí ela falou que as contrações iriam continuar, eu só não iria sentir a dor. E aí o meu trabalho de parto ia continuar evoluindo, né? Claro, de uma forma mais lenta, mas no momento eu não entendi isso, eu achei que fosse ficar evoluindo de forma normal, mas que eu não ia sentir tanta dor, não ia sentir dor, na verdade.
Então, quando eu subi, quando me levaram lá pra sala de parto mesmo, quando eu subi, a primeira coisa que eu pedi, eu fui avaliada e vi que realmente eu já estava com uns 5 centímetros de dilatação. Eu fui avaliada e foi a primeira coisa que eu pedi foi a analgesia. E aí, gente, a sala muito bem preparada, muito linda. Eu vou ver se eu consigo deixar alguns vídeos passando aqui pra vocês. O Ícaro gravou, eu já tava totalmente sem cabeça ali, mas o Ícaro gravou, né, algumas partes. E aí eu pedi analgesia. Então vieram, colocaram acesso em mim, no braço, e vieram também me levar pro centro cirúrgico, porque esse tipo de analgesia é feito no centro cirúrgico. Então eu fui pro centro cirúrgico já com bastante dor, eu já tava assim, extravasando no leve grito, a dor. E aí assim que elas colocaram a analgesia, assim, foi imediato, a minha dor passou. Era nas costas também. Eu não sei como é que funciona a anestesia, porque é diferente a analgesia de anestesia, a anestesia da cesariana, mas eu já escutei que é bem assim parecido, né, o processo dela, só são em lugares diferentes, se eu não me engano. Mas foi nas costas, uma enfermeira me ajudou assim, eu tive que ficar sentada, né? E ela ficou assim meio que segurando a minha mão para eu não me mexer, e a anestesista aplicou um acesso nas minhas costas também. Ela fez a analgesia e aplicou um acesso caso eu precisasse de algum repique, né? Que é a colocação de uma nova analgesia. Eu poderia pedir quantas eu quisesse. E aí assim foi feito, eu voltei pra sala, e isso já eram umas 3 horas. Eu voltei pra sala de parto e fiquei lá tranquilona, gente. Essa foi a hora que eu fiquei mais tranquila. Eu não tava sentindo as minhas pernas ficaram dormentes. Ela falou que em 1 hora minhas pernas voltariam, e o tempo de analgesia era de 2h30, mais ou menos. Na verdade, o tempo de analgesia era 2 horas e eu poderia pedir uma segunda analgesia com 2h30. Então eu fiquei muito plena, totalmente sem dor, foi assim, imediato. Fiquei totalmente sem dor, almocei, se eu não me engano, eu merendei nessa hora. E aí não podia tomar banho quente nas costas, né? Então eu acho que eu tomei um banho quente, mas sem ser nas costas. Aí ficava só soltando líquido e fiquei deitadinha lá, quietinha. Quando começou a voltar as dores, isso em torno de 5 horas, eu acho. Assim que começar a voltar, eu disse, não, eu quero um repique, eu não vou conseguir ficar com essa dor. E aí, com um tempinho, né, deu o tempo certinho, e isso eu acho que eu já tava, gente, com 7 centímetros. Eu já tinha dilatado até quase 7, se eu não me engano. E aí, o anestesista veio até o meu quarto, aí eu já não precisava mais ir pro centro cirúrgico. Ele veio pro meu quarto e fez o repique da analgesia. E aí eu fiquei de boa de novo. Fiquei de boa, mas fiquei deitada, fiquei descansando. Então, o meu processo de dilatação ficou muito lento. O bebê tava baixo, já tava praticamente assim, na posição de sair, mas a abertura, que é a dilatação, ela não acontecia porque eu não fazia nada, né? E inclusive até a anestesista que me atendeu primeiro lá no centro cirúrgico, ela disse, Larissa, agora nada de moleza, vá fazer exercício. Só que assim, gente, eu achei na minha cabeça que a dilatação ia continuar acontecendo, assim, de forma mágica, né? Que eu não precisaria me esforçar. E eu acredito que esse tenha sido o meu erro para o meu parto ter sido tão longo. Acredito não, foi o meu erro, né? E aí ficava eu e o Ícaro lá, minha mãe trocava com ele, as enfermeiras pedindo pra eu fazer exercício e eu querendo ficar deitada. E aí passou a segunda analgesia. Mas aí foi quando a enfermeira mesmo que estava me acompanhando disse assim, Larissa, vamos se levantar e vamos fazer exercício na bola. Não vamos pedir analgesia agora de novo, repique. Vamos ver se a gente consegue dilatar um pouquinho mais, porque o processo está muito lento e a gente precisa que esse bebê desenvolva rápido. E aí a gente tava assim, eu tava muito esperançosa que no mesmo dia, isso dia 20, né, que o Samuel ia nascer até 7 horas da noite e não passaria disso. E aí a gente foi pra bola e começou a vir dores muito fortes, mas a bola até que aliviava um pouco. E eu com dor, e as horas se passando, e o Ícaro lá me ajudando, e eu sentindo cada vez mais líquido descendo, começou a vir líquido com sangue.
Mas quando a enfermeira foi me avaliar novamente, eu acho que já era quase 9 horas, eu passei várias horas nesse período sem analgesia. Mas quando a enfermeira foi me avaliar novamente, que eu vi que eu não tinha tido quase nada de progresso, eu fiquei tão apavorada assim, porque eu pensei, meu Deus, isso nunca vai acabar. Na nossa cabeça, gente, por mais que as horas se passem rápido, quando a gente tá assim, parece que nunca aquilo ali vai acabar. Eu não sei se você que teve um parto normal pensou assim, mas na minha mente eu só pensava o porquê que eu tava fazendo aquilo, ou porquê que eu não tinha escolhido um parto cesáreo, que eu jamais iria fazer aquilo novamente, porque é uma dor que assim, a gente se arrepende de tudo, porque é uma dor que ela vem e volta, vem e volta, vem e volta. Não é nem uma coisa que você fica direto lá morrendo de dor e nem é uma coisa que para. Então você dá tempo de você pensar e se arrepender várias vezes. Eu acho que é por isso que tantas mulheres, quando estão nessa parte do parto, pedem pra morrer, né, assim, pedem pra morrer, pede pra ir pra cesárea, pede pra fazer qualquer coisa pra tirar o menino logo, porque realmente é muito desesperador você se ver naquela situação. E aí quando ela foi me avaliar, eu comecei a chorar, disse, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não vou conseguir, porque a gente tava de 7 para 8 ainda, 7 para 8 centímetros, e isso já era quase 9 horas da noite. Eu não aguento mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela disse assim, então vamos pedir o repique? Aí eu disse, vamos, eu quero repique, que no caso era a analgesia de novo, né? E aí ela disse assim, então vamos pedir o repique, mas vamos fazer mais exercício. Aí eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer esse repique, mas eu vou me dar o meu gás nos exercícios, porque senão o neném não vai nascer. E aí, quando foi, acho que próximo de 10 horas, a gente teve, né, uma nova aplicação de analgesia. E aí, gente, de cara, logo, assim que eu tomei analgesia, eu tava sem as pernas ficarem dormentes, né, já. Eu fui fazer exercício, fiz muito exercício, fiquei na cama com um feijãozinho assim bem grande que eles têm, tipo uma bola, aquele mesmo material da bola, só que parece um feijão bem grande. Fiquei lá na cama, de 4 apoios, fazendo tipo assim um movimento no bumbum para poder o neném ir descendo, né? Fiz alguns outros exercícios que elas me passaram lá, numas barrinhas, fiz exercício na bola e eu passei 2 horas e meia sem parar fazendo exercício, fazendo exercício, fazendo exercício. E aí foram se passando as horas, e aí a minha analgesia foi passando de novo. Então eu comecei a sentir muita dor de novo. E aí foi quando eu tinha uma outra mãezinha, né, tendo neném também, só que ela tava na indução. E aí, quando a enfermeira, as enfermeiras que elas vinham direto, gente, direto, ver como é que a gente tava, tanto a enfermeira como as técnicas de enfermagem, e direto fazendo, escutando o coração do Samuel, elas passavam um tempinho escutando lá, aí era direto isso, era escutando o coração, medindo pressão, medindo saturação, tudo, assim, eu fui muito bem assistida nesse parto. E aí, eu vi que a outra mãezinha tava tendo neném, e ela disse assim, Larissa, ó, o Mateu vai nascer, que é o outro bebezinho, e já é o Samuel que nasce. Então nós vamos ali fazer o parto do Mateu, e aí já eu volto pra ver como é que você tá. Mas não eram só eles, a equipe, né? Vinham outras pessoas também. Então a equipe tava lá pronta pra me atender, quando eu precisasse. Aí eu fiquei lá, me emocionei quando eu escutei o chorinho do bebê dela. Eu escutei da sala onde eu tava, né? São várias salas assim de parto. E aí eu fiquei lá e começou a voltar as dores. E aí veio um médico lá e perguntou se eu queria que ele me examinasse. Eu disse assim, doutor, por favor. Aí ele olhou e viu que eu já tava com quase 9 centímetros de dilatação. E disse assim, Larissa, ó, se você sentir vontade de ir no banheiro, não vá fazer o número 2. Não vá. Se você sentir vontade, vá pra cama, vá pro lugar que você queira, né? E nos chame. Aí, depois que ele me avaliou, eu fiquei na bola e eu meio que senti vontade de ir no banheiro. Não, na bola não, gente, perdão, eu tava fazendo agachamento, eu senti vontade de ir no banheiro. Aí eu disse assim, Ícaro, vai chamar ali o médico. Aí o Ícaro olhou assim pra mim e disse assim, tu não acha que é melhor esperar mais um pouquinho, não? Eu disse, realmente, acho que não deu tempo ainda de o neném descer, não, né? Assim, descendo, não que seja isso, né? Mas deu tempo de abrir. Porque descido ele já tava bem baixo. Por isso que eu sentia bastante vontade de fazer o número 2.
E aí ele disse assim, não, vamos esperar mais um pouquinho. E aí eu voltei pra cama pra ficar fazendo o exercício de 4 apoios, balançando assim o bumbum, porque era o exercício que eu ficava mais confortável e que eu via que tava dando o efeito, né? então lá eu fiquei um pouquinho lá e aí eu comecei a sentir vontade de soltar pum. Então eu disse assim, Ícaro, vai chamar o médico. Só que aí nem precisou ele ir, chegou uma outra enfermeira. E aí eu disse assim, doutora, eu queria que a senhora me avaliasse, porque eu tô com vontade de ir no banheiro. E o doutor falou que se eu sentisse era pra me dizer, né? E aí quando ela me avaliou, ela disse assim, o bebê vai nascer. Gente, foi um misto de alívio com desespero que eu senti. Ela começou com o Ícaro, aí veio uma técnica ainda, ela pediu pra trazer o material pra sala e isso já era quase 3 da manhã, se eu não me engano. Aí ela começou a montar a sala pediu a ajuda do Ícaro, né, pra colocar um arco assim onde eu tava, lá na cama. E aí começou a montar a sala e eu pensei assim, meu Deus, agora é comigo, agora é eu e Deus. E nisso, gente, de 8h40 da manhã até 3 horas da manhã do outro dia, foram quase, eu acho que 19 horas de trabalho de parto. Tava muito cansada já, muito cansada e assim, esgotada mentalmente de tudo que eu já tava passando, né. E aí aí ficou a enfermeira, veio um médico, veio o pediatra e ficou uma técnica de enfermagem lá. Então foram esses 4 profissionais que ficaram dentro da sala de parto comigo. E aí a gente começou o trabalho. Então ficamos lá naquela fase expulsiva. E aí eu acho que eu tava direcionando a força de forma errada, né? Então eu não tava conseguindo realmente empurrar o Samuel. Eu tava colocando tipo uma pressão errada. A força realmente que eles falam é a mesma força que você faz quando você vai fazer o número 2. Então você tem que direcionar a força pra lá. Você tem que acompanhar a contração e direcionar a força pra lá. Só que até eu entender isso foi muito tempo. Então eu acho que eu ainda passei uns 40 minutos, 1 hora nessa fase do expulsivo. Então eles me direcionando, né, sobre o que eu fazer. Teve uma hora que eu precisei colocar um catéterzinho no nariz, né, não sei se é catéter que chama, que é um respiradorzinho pra me ajudar, porque eu tava, como eu fazia muito assim, eu tava tampando muito o oxigênio, né, e aí eles me botaram pra respirar. Eles colocaram também a ocitocina na minha veia pra poder, no acessozinho, né, que tava assim no meu braço, a médica falou, né, isso, a enfermeira disse assim, Lari, a gente vai colocar uma ocitocina em você, porque você já tá muito cansada e você precisa fazer uma contração bem longa pro seu bebê conseguir nascer. E aí eles colocaram, e isso foi o que me ajudou bastante. Então eu descansava e quando vinha a contração eu tentava fazer um movimento mais longo possível. E aí o médico dizia, agora Larissa, fica assim que agora ele sai. Gente, quando eu via que ele não saía, eu entrava em desespero. Dentro de mim, né, eu não falava nada, mas dentro de mim eu entrava em desespero e eu passei, e eles lá, a enfermeira e o médico falando comigo e eu segurando a mão do Ícaro. E teve uma hora que eu ouvi ela só dizendo assim, doutor, ela tá muito cansada, e eu via que parecia que não ia, gente, parecia que não ia, que eu, não importasse o que eu fazia, e não ia. Aí teve uma hora que o médico disse assim, Larissa, bote aqui a mãozinha e sinta a cabecinha do seu neném. Aí eu coloquei, eu senti, eu quis chorar, mas aí não chorei. E aí fiquei. Quando o médico disse assim, ele se virou e disse assim, a enfermeira disse assim, doutor, dá uma ajudada nela, porque ela não tá conseguindo, ela tá muito cansada. Então eles iam usar um vácuozinho pra ajudar o Samuel a sair. Eles colocam um vácuozinho, eu acredito, na cabecinha, né, e ajudam ele a sair. Quando o doutor se virou pra abrir o vácuo, eu fiz uma força que na hora eu sei lá, não sei o que foi que aconteceu, que o Samuel nasceu todinho lá e nem precisou usar o vácuo, graças a Deus. Mas aí ele nasceu. E aí eu vi ele nascendo e aí eu comecei a dizer, né, eu consegui. E, gente, instantaneamente a minha dor passou. Instantaneamente.
Não teve mais nem menos, a minha dor passou naquela hora. E eu consegui, Senhor, não acredito, obrigada, eu consegui. Só que aí veio o impacto do Samuel não chorar. Eu vi os médicos cortando o cordão umbilical e já levando ele pro bercinho. Então essa história eu já contei pra vocês no vídeo anterior. Então eu já vi o Samuel sendo levado pro bercinho e aí começou a ser aspirado e tal. E aí eu meio que entrei em choque, assim, fiquei paralisada. E eu só perguntava pro médico se tava tudo bem com ele. E, enfim, foi toda a história que eu contei no vídeo anterior. Então, se você ainda não assistiu, vai lá assistir também. Que aí eu conto com mais detalhes o que foi que aconteceu com o nosso baby. Mas aí, enfim, acabei tendo o bebê acabou saindo todo de uma vez. Eu precisei levar alguns pontos por conta disso. Mas, gente, assim, depois que tudo passa, realmente a gente vê que depois, quando eu vi a minha recuperação, quando eu vi uma outra mãezinha que tava comigo no quarto, né, que ela teve uma cesárea, eu vi que realmente o parto normal, ele é para mulheres fortes. Todas as mulheres que têm parto normal são mulheres fortes, não, sem dúvida nenhuma. Realmente é um processo muito doloroso. Não tô dizendo que quem faz cesárea não é, gente, não é isso. Ter um bebê já é um esforço gigantesco. Tudo que a gente faz, né, é um esforço gigantesco. Mas passar por essa experiência é algo assim que eu não sei nem como explicar pra vocês, sinceramente. Tem algumas pessoas que têm uma facilidade maior no parto normal, tem outras pessoas que não. Eu acredito até que eu teria uma facilidade bem maior se eu tivesse me empenhado e tivesse entendido realmente aquilo que eu devia fazer e ter trabalhado junto com o Samuel para que isso fosse mais fácil. Mas eu até me perdoo porque foi o primeiro, né? Então, num próximo, como eu tava pensando na hora da dor, que eu nunca mais queria ter parto normal, mas num próximo, sendo normal, eu vou me empenhar bem mais, porque aí sim a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade nessa hora, mas são mulheres realmente muito guerreiras. E hoje eu me sinto muito guerreira por conta disso. Realmente é algo assim inexplicável, uma experiência inexplicável. Mas que eu também agradeço muito a Deus por ter cuidado de mim, por eu ter tido força. Na hora você pensa que você não vai conseguir, mas realmente é uma dádiva dada por Deus, né? O nosso corpo, ele tem um perfeito estado para ter esse momento, né? Então, é isso, gente. Hoje estou muito bem, estou com 6 dias de operada não, eu fico só falando operada, mas com 6 dias pós-parto, graças a Deus, a recuperação assim muito tranquila mesmo. O meu corpo praticamente já voltou ao que era antes. Peguei algumas estrias agora no final da gestação, a minha barriga esticou muito no final. Era uma barriga pequenininha, bem singela no começo, mas no 8º e 9º mês ela esticou bastante. Então, fiquei com algumas estrias, mas em relação a peso, eu tava pesando 77 quilos no final da gestação e acho que no dia que eu tive alta, com 24 horas pós-parto, eu já tava pesando 70 quilos. Então, foi muito rápido para desinchar. A minha placenta também, ela saiu com uns 15 minutinhos, o médico ficou lá, né, avaliando e tal, e aí ele deu assim, uma puxadinha e ela saiu. Então foi basicamente isso. Hoje em dia eu não me arrependo de forma nenhuma de ter tido parto normal. Acredito que realmente foi o melhor pra mim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de ter ouvido o meu relato. Nós vamos aí conversando nos próximos vídeos. E um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!